Olá, sejam todos muito bem-vindos à edição de hoje do Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. O Visão 360 de hoje fala sobre a trajetória da Petri Sabores, marca gaúcha que celebra 60 anos unindo tradição, cultura alimentar e inovação no mercado nacional. Da Schmier artesanal, que preserva memórias afetivas, aos novos produtos e parcerias. E vamos falar muito sobre eles, tá? A empresa mostra como é possível crescer sem perder a essência. Como transformar a identidade regional em diferencial competitivo? Quais os desafios de expandir, mantendo o vínculo com a cultura local? Para analisar este cenário, Visão 360 recebe Luciano Ricardo Fick, diretor da Petri Sabores. Muito obrigado por sua presença. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Glauco. Obrigado pelo convite. E temos, olha, um portfólio. Quando ele me mostrou este material aqui, com o portfólio de produtos da empresa, eu disse, não, é muita coisa. Claro que um produto tem subprodutos, né? Uma variedade, tem várias nuances, mas mesmo assim é muita coisa. Muita gente empregada, muito retorno para o município, enfim, temos bastante a falar daqui a pouco aqui no Visão 360. Antes, as notícias do Momento 360. O Banco Central confirmou que vai iniciar a redução da taxa Selic na reunião de março do Copom. A ata não indicou a magnitude do corte e reforçou que os juros vão permanecer em nível restritivo. A decisão dependerá da evolução da inflação no mercado de trabalho e do cenário fiscal. Atualmente, a taxa Selic está em 15% ao ano, o maior patamar desde 2006. E a produção brasileira de petróleo e gás alcançou média diária de 4.897.000 barris de óleo, equivalente em 2025, alta de 18,3% em relação ao ano anterior. O volume é o maior já registrado no país, segundo a Agência Nacional do Petróleo. O pré-sal respondeu por quase 80% da produção total. A Petrobras manteve a liderança com mais de 90% da produção nacional em dezembro. E o teste de baliza deixou de ser obrigatório no exame prático da Carteira Nacional de Habilitação no Rio Grande do Sul. A mudança passou a valer após a publicação de novo manual da Senatran. A avaliação ficará concentrada no trajeto em via pública. Com a medida, o Rio Grande do Sul se junta a outros estados que já adotaram o mesmo modelo. Bom, vamos a um pequeno intervalo e já voltamos falando da Petri Sabores, uma empresa gaúcha com origens muito bem alicerçadas e com um portfólio imenso de gostosuras. Já aqui no Visão 360. O Visão 360 de hoje está muito mais gostoso. Você já vai entender por quê. Hoje o nosso assunto é a trajetória da Petri Sabores, uma empresa que tem um vasto portfólio de produtos, né? Completa 60 anos já muito bem alicerçada aqui, próximo à região metropolitana. Já vamos falar mais sobre a questão da unidade Fabril,
mas eu quero agradecer mais uma vez muito a presença do Luciano Ricardo Fick, diretor da Petri Sabores. Muito obrigado. E deixa eu começar lhe perguntando sobre as origens da Petri Sabores, né? Uma empresa que vem, logicamente, trazendo ali um alicerce toda da colonização germânica aqui no estado, mas como é que foi esse começo? Exatamente, Glauco, essa origem, né? A empresa nasceu desse produto trazido pelos imigrantes alemães, né? Ao estado, né? À região aqui. E assim, falaste, né, nessa variedade de produtos, mas né, a empresa começou com um único produto, apenas um produto, que era a Schmier, né, a tradicional Schmier de cana, de açúcar com batata doce, né? Então esse por muitas décadas, inclusive, foi o único produto que a empresa comercializava, e a história começou lá com os hoje já, infelizmente, já falecidos, né, Alfredo e Leonila Petri, né? Então, os pais dos atuais administradores, né? Então, eles começaram a produção artesanal em casa, ou no galpão de casa. Porque todo mundo, as famílias faziam os seus doces, né? E era muito tradicional isso, mas foi ganhando uma escala incrível, né? Exatamente. Então, daquele tacho de ferro ali, das primeiras vezes, a colher de pau, então... começaram a fazer, a família então começou a, vamos dizer assim, de forma ainda bem artesanal, mas vender a granel, né? Os produtos chegavam, inclusive à capital, dentro de baldes, né? Então, onde eram comercializados ao consumidor final, né? Por quilo ali, né? Então, cada comércio tirava ali, né? Fazia a sua porção ali e se vendia. Fracionava. Então, né? Fracionava, exatamente. Que coisa incrível! Eu fico imaginando, né, o que foi para começar tudo isso, porque Schmier foi, digamos assim, a sementinha plantada, e ela continua hoje sendo vendida, só que nós temos mais de 300 produtos hoje, né? Ela sustentou a empresa, a marca por muitas décadas, né? E a partir, né, então, de uma exigência do mercado, que começou a pedir variações também, né? Não só apenas uma receita à base de batata doce com melado, né, da cana de açúcar, mas, né, uva, morango, abacaxi, figo, abóbora, né, entre outros sabores que foram vindo depois para complementar o mix. E aí sim, a gente já está falando de 4, 5 décadas depois, né? Ali nos anos 2000, então, que também se juntaram a esse produto, então, que foi lançado lá atrás pela família. Nós estamos falando do município de Presidente Lucena, que é um pequeno município, né? Aqui na encosta da serra, digamos assim, e que hoje ainda mantém a unidade fabril. Mantém a unidade fabril em Presidente Lucena, são cerca de 200 colaboradores, né? A empresa sempre esteve no mesmo local, começou na propriedade da família, né? A família, além de produzir, ela plantava, né? Eram agricultores, então eles plantavam as próprias matérias-primas que seriam usadas na fabricação, e é onde a empresa foi crescendo, né? E continua lá até a presente data. Inclusive, Presidente Lucena é uma cidade aí do interior aí, com cerca de 3 mil habitantes, né? E mantém até hoje assim o título de capital nacional da Schmier colonial, né? Esse é o grande legado da imigração alemã, e a Petri, né, Sabores, ela vem preservando as tradições, né? É hoje a empresa que mais leva esse produto, né, dissemina, né, essa cultura gaúcha, germânica, para todo o Brasil, mais fortemente no sul do Brasil. Bom, hoje estamos falando de gerações já, né, que sucederam, eu não sei, virou profissional, gestão profissional, como é que está a realidade hoje? Sim, é gestão profissional, embora os filhos, né, do atual administrador, né, então que seria a terceira geração, né, os netos, né, os fundadores, estão lá dentro e vêm sendo preparados para assumirem, né, os cargos de gestão. Quer dizer, né, continua com aquela coisa familiar. Né? Mas com uma, digamos, a responsabilidade de abastecer um público muito maior, né?
Para onde é levado o produto da Petri Sabores? Além do, né, a maior concentração é dentro do estado do Rio Grande do Sul, mas também ele chega até Santa Catarina e ao Paraná. Então, estamos com um plano de expansão para levar esse produto ou na forma, talvez, uma apresentação um pouco diferente para o Sudeste e Nordeste do Brasil, né? E também exportações aqui para a América Latina. Eu digo em formato... Há mercado para isso, Há não há mercado dúvida, para isso, né? Nós aqui, gaúcho, conhecemos mais a chimia, né? O doce de frutas nessa apresentação tradicional aqui, no pote de plástico de 400 gramas, né? Mas ele também se apresenta... não com esse mesmo nome, mas no vidro, né? Que seria uma apresentação... seria uma geleia. Aí já estou falando de uma geleia, né, que tem algumas características um pouco diferentes do doce de fruta, da chimir, mas que a gente percebe que também tem uma aceitação forte no Sudeste e Nordeste do Brasil. Bom, esse material aqui, ó, ele traz, né, a relação de produtos, é muita coisa, tá? Eu vou só mostrar rapidamente aqui, porque é muito produto, realmente. E chama a atenção o seguinte, ó, que na mesa tem produtos licenciados de Grêmio e Inter. Quer dizer, une sabor com paixão, mas isso também é uma estratégia, certamente, da gestão, né? Com certeza, com certeza. Então, unir essas paixões, né, do gaúcho, então... fez muito sentido para nós, tanto é que nós procuramos, né, as duas direções, né, da dupla Grenal para fazer essa união, né, e levar o produto a cada vez mais a todos os lares, né, a todas as mesas gaúchas e do Brasil também, né. Pois é, e nós estamos vendo ali pepinos, né, azeitonas, tem um molho que é o agridoce, extremamente recomendado. Produtos licenciados. Isso é bom que se diga, que se destaque, porque isso reverte também para a dupla Grenal, que tem uma batalha diária contra produtos piratas. Então, uma empresa gaúcha, Petri Sabores, prestigiando as maiores paixões dos gaúchos no que diz respeito ao esporte e tudo dentro da regra, isso é de se louvar também. Mas eu fico pensando, Luciano, para desenvolver um produto, o que é levado em conta, hein? Porque assim, o meu gosto pode não ser o gosto do Luciano, pode não ser o gosto aqui do Gabriel, do outro colega, enfim. Como é que faz para saber que aquele produto, olha, isso aqui tem apelo? Pesquisa de mercado, Glauco, muita pesquisa de mercado, muita pesquisa interna, né? Então... esses 200 colaboradores, né? Então uma parte deles se dedica exclusivamente a esse trabalho, né? A pesquisar, a desenvolver novos produtos, variações, né, dos produtos, né? E aí né, a gente está todo dia lá experimentando coisas novas, né? Inclusive estamos preparando algumas novidades também relacionadas ao futebol. Vem aí, estamos num ano de Copa do Mundo, então vem alguns temperos, vem alguns produtos diferentes aqui, com alguns sabores que eu acho que o público vai gostar também. Pois é, porque a gente falou da origem da chimir, né, que é um doce, logicamente, mas nós temos hoje várias coisas salgadas, e aqui eu já mencionei, azeitonas, pepinos, mas a grande maioria doce? A grande maioria hoje, Glauco, é conservas, são os salgados, são salgados. As conservas, são os salgados, né? Então, o grande volume, a maior parte da fabricação, né, já são as conservas, talvez pelo fato de um maior consumo. Eu imagino assim que, né, a conserva ela é para o dia a dia, para o piquenique, para a praia, para as festas, para os aperitivos, é muito consumido, né? Enquanto que as geleias, os doces já duram mais tempo, né? Na geladeira, lá na despensa, né? Então, acho que o consumo ele se dá muito mais rapidamente, então a recompra, né, no supermercado é muito mais frequente, né? Então, por isso que a conserva, apesar de todas as origens, o histórico, as tradições, né? Então, hoje
as conservas elas ocupam já 50% da produção e do faturamento da empresa. Esse pepino aí, ele já é cortadinho, né? O molho dele, o tempero, o agridoce, né? Ele é sensacional. Isso aí E são adaptações, logicamente. A gente estava conversando sobre isso aí, porque o pepino a gente está acostumado a encontrar, inclusive no molho, né? Salgado e tal, mas ele já é aprimorado, já é um aprimoramento em relação ao mercado, que é uma coisa constante. Tem que estar sempre de olho em novidades e investir em produtos. Imagino que seja assim. Exatamente. Produtos inovadores, produtos acessíveis, né? Produtos práticos, né? Produtos e sempre mantendo a qualidade. Sempre, né? O compromisso da Petri Sabores com a qualidade acima de qualquer coisa. Pois é, a qualidade é um desafio. É um desafio porque você passa a produzir em escala e ter que manter os referenciais é bem complicado, né, Luciano? Sim, Tem que ter controle. Tem que ter controles da porta para dentro, vamos dizer assim, da fábrica, mas também da porta para fora, né? Então, né, nós estamos numa região muito rica, né, em frutas, né? Essa nossa região ali em volta temos muitos agricultores, muitos produtores rurais, né, que plantam a uva, que plantam o morango, enfim, a batata doce, a cana-de-açúcar. Então, também precisamos fazer um trabalho com eles para que eles também nos forneçam matérias-primas de qualidade. Mas isso tem uma rede, Luciano, que funciona assim, por exemplo, produtor tal, ele já tem uma produção que já está destinada, ou pelo menos a rota dele indica que vai ser para Petri sim, ou não? Sim, ele já Petri tem Sabores. essa, vamos chamar assim, dessa garantia, né? Pois então, é. o produtor, ele sabe É uma cadeia. que é uma cadeia. Ele já sabe que parte da produção dele ele vai poder entregar para a Petri Sabores. Então, né? nós estamos falando ali de quase 200 funcionários, mas Isso. nós estamos falando de sei lá quantas pessoas de famílias muitas que são... famílias envolvidas em todo esse processo, né? Então, Imagina para o município em si o que significa também, né? Porque é um município de 3 mil habitantes, né? Você tem ali um retorno de imposto muito considerável, mas a questão social mesmo, né? São pessoas que de repente não precisam sair dali, que é um município pequeno, e tem trabalho. Tem trabalho, conseguem, né? E também a empresa precisa, né? Precisa desse produtor, né? Precisa que ele continue, que a atividade continue, né? Para que ela também continue tendo produtos diferenciados e de qualidade para apresentar para o mercado. Né? Porque retroalimenta, né? Exatamente. É uma cadeia virtuosa. Agora, a gente estava olhando aqueles temperos ali, e algumas combinações, bom, para mim, pelo menos, inusitadas, né? Abacaxi com uva. Muito bom, tanto um quanto o outro, mas juntos, abacaxi com uva. E aí eu fiquei pensando nessa pesquisa de mercado, nessa questão do que paladar que a gente precisa privilegiar. Vocês recebem pedidos, vocês vão atrás de alternativas. Vamos misturar, de repente, essa fruta com essa fruta. É inusitado. Abacaxi com uva é inusitado. Tudo é pesquisa, né? Tudo recebemos... Com uva não, com vinho, né? Com vinho, desculpa, sim, com exatamente. Vinho. O sabor é abacaxi ao vinho, né? Então tem aquele toque do vinho e acaba virando um sabor diferenciado, não digo exótico, mas assim, um sabor que combina com várias coisas. Então a gente recebe muita indicação, por que não faz um sabor desse, um sabor daquele, né? Mas também temos uma equipe interna, porque tem um trabalho forte, né, de pesquisa, então isso também para não lançar um produto que daqui a pouco não vai atingir seu objetivo, então ele precisa ter uma aceitação, né? Então é isso que a empresa prioriza, né? Me chamou a atenção e tem muito mais ali, porque o problema de fazer um programa como esse é que vai olhando o portfólio aqui e vai dando vontade de provar. E a versatilidade, Poxa. né? A versatilidade desses produtos. A gente imagina um doce de frutas ou uma geleia para comer com pão, né? Como foi lá no começo, né? Mas hoje existem diversas aplicações com bolachinhas, com outros produtos, até fazer uma caipira, fazer um drink, né? Pois Tudo é possível, o abacaxi
ao vinho, Olha me aí. disseram para fazer tipo uma caipira, uma caipirosca de abacaxi. Exatamente, então... Ao vinho, eu fiquei curioso, mas, como todo descendente de origem germânica, tem a questão de misturar o doce com o salgado também, né? Exatamente. Que tem os molhos, tem ali que o pessoal se farta, até no próprio churrasco. Sim, no próprio churrasco, né? Com as carnes, com os queijos, né? Tem os molhos de pimenta, de cebola caramelizada, né? Abacaxi com pimenta, morango com pimenta, maracujá com pimenta. Então, fornece muitas variações, né? Muitas combinações ali com carnes, queijos. Vamos tentar mudar um pouco o rumo dessa prosa aqui, Luciano. Só um parênteses. Como é que é essa atividade num país que tem, assim, dificuldade de crédito e que muitas vezes tem o nosso clima que não ajuda, que às vezes a moeda lá fora oscila e acaba respingando aqui. Como é que funciona para o negócio em si? Para o negócio em si, uma empresa familiar, né, numa cidade pequena do interior, né, que veio crescendo sob a administração familiar. Então, muitos desafios, conhecer os acessos, né, ela precisou investir, ela precisou, né, se profissionalizar. Então, ela teve que buscar recursos, sim, ela teve que, né, conhecer os mercados, né, conhecer onde estariam os clientes, né, então fazer todo esse trabalho de campo, indo visitar, né, então talvez eu possa aqui reforçar o trabalho dos fundadores que foram atrás de novos mercados, de novos clientes, Santa Catarina, Paraná, muitas vezes passando, né, o mês fora de casa, né, levando o produto, batendo de porta em porta, né, então tudo isso aconteceu, né, então, assim, foram muitas dificuldades, mas, né, que hoje a gente vê que valeram a pena, né, e por mais esforço que hoje a gente ainda precise fazer, mas a Petri, ela já consegue, né, quando a gente chega no cliente, ele já ouviu falar da Petri, já sabe de onde já tem uma referência, me disseram que era bom, né? Então, hoje a gente tem esse ponto a nosso favor de já ter uma referência no mercado, já se tornar conhecido. Não, e não é qualquer estrada, 60 anos, né? Aquilo que a gente chama de reputação, inclusive nós falamos sobre isso com a Soraya Hanna, da Critério, que lançou um livro sobre gestão de crise e reputação, é algo que é às vezes muito difícil de se conquistar, né? E as pessoas podem perder de forma muito fácil. No caso da Petri, já é uma longa estrada e daquele tacho que começou tudo, produzindo Schmier, agora certamente nós temos uma unidade com máquinas modernas em que até isso tem que pensar, né? A modernização, a atualização a todo momento. É assim? Exatamente, automação, né? Processos modernos, né? Com mais tecnologia, com menos agressão ao meio ambiente, né? Com economia de água, né? De luz, de recursos, né? Mas assim, ainda precisamos e queremos o toque humano, né? A classificação, né? Nós recebemos a classificação fruta. do fruto. Do fruto. Si. Nós recebemos o fruto in natura, né? Ele passa por um processo de lavagem, de seleção. Então, é o olho humano, né? A mão de obra, o olho humano, que ainda dá um toque diferenciado para o produto. Por mais automação que tu tenha, ainda, né, se requer todo esse olhar para a qualidade, né, para a qualidade da fruta, do fruto, do vegetal, enfim, para que lá no final saia, né, um produto, vamos dizer assim, industrializado, mas é um produto que conserva todas as características do original, do produto in natura. Tá aí uma curiosidade que eu tenho, conhecer um negócio desse. Como é que é uma fábrica dessa que produz tudo isso dentro, né, cara? Porque assim, ainda tem toda a questão da higiene, que é essencial, que é fundamental, né? Afinal, nós estamos falando de uma linha de produção de gêneros alimentícios, né? Mas que é preciso ter automação para controle de processo
E, por ser uma empresa familiar, não abre mão daquela pessoa que está ali, com o olho, né? De repente manuseando o produto antes que ele vá para... É uma mão de obra extremamente específica. Ela não é específica, Glauco, mas ela requer treinamento, né? Requer uma ambientação, requer que a pessoa, né, também que seja explicado a ela que o papel dela em estar ali, em fazer esse trabalho que é tão importante para garantir a qualidade do final do produto. Agora, sim, temos, né, a equipe de desenvolvimento, qualidade também, então são funções mais específicas que requerem uma formação, né, engenharia de alimento, engenharia química, né, que precisam, né, garantir, né, em todos os processos, né, a qualidade do produto, né? Tu falaste ali nos processos, né? Então, de fato, parecem várias fábricas dentro de uma só, né? Então, são vários ambientes, muitos deles não podem se misturar, até pela questão dos cheiros, né? Eu não posso deixar com que um cheiro de cebola chegue num doce de morango, por exemplo. Então, não podem, né, nem... Pô, imagina de cebola, né? Cebola, enfim né? Não pode chegar porque pode carregar alguma coisa, né? Claro, então, claro. Precisa ser diferenciado, né? E antes a gente estava falando dos produtores, né? Então, toda uma programação para que essas frutas e esses vegetais cheguem até a empresa com qualidade e que também se tenha a matéria-prima durante todo o ano, né? Porque, pois mas aí tem coisas que não produz todo ano. E aí nós temos a safra, então ela precisa ser pensada, né? Eu preciso calcular, eu preciso prever o quanto que eu vou precisar daquela matéria-prima, da uva agora, né? Que nós estamos na época da colheita da uva. Então, eu já preciso dimensionar o quanto que eu vou precisar da fruta até a próxima safra, pelo menos, né? Claro, tudo é gestão, né? Gestão, planejamento, e é uma em cima da outra. Depois vem, né? Agora, inclusive, já vem o figo, né? Então, o morango, ele tem mais épocas, né? Tem banana, tem abacaxi, então dá um quebra-cabeça bem legal. Que com o tempo isso vira sistema, né? Sim, é sistemático. Sim. Mas até atingir isso, e outra, tem a questão dos novos produtos. Então tem que, né? Tem sempre alguma coisinha, alguma aba nova para começar a mexer. E principalmente assim com o clima, né? A gente não... As últimas safras da uva, por exemplo, deram muito boas, né? Mas e a próxima? E se se tivermos uma quebra, né, na próxima safra, o que vai... Né, a Petri vai ficar sem matéria-prima, Aí né? uma pergunta de leigo, bem de leigo, assim, ó. Tá suscetível. Em último caso, a gente vai ter que falar para o mercado consumidor que não tem o suficiente para abastecer. Sim. Não é tão simples assim? Não é tão simples. Não é tão simples. Acontece, né? Inclusive está acontecendo agora, né? Com a safra dos pepinos. Está acontecendo nesse momento. Tivemos uma quebra grande na safra. Então, claro que o mercado também se abastece, se programa, tem ali um estoque de segurança, mas o trabalho é constante para que não falte, né, matéria-prima, para que a gente continue, inclusive, fazendo lançamentos, como a gente está fazendo lançamentos agora, né, de produtos novos, né, com uma... que tenham, assim, a gente deposita muita confiança que esses produtos vão chegar a muitos lares, né, e não ter matéria-prima, né? Então, é muito delicada essa situação, né, mas a gente está fazendo o trabalho, está fazendo os esforços, né, tá com planejamento, com investimentos, né, tu comentaste antes dos desafios, né, então tivemos que investir ao longo dos anos, né, em mais área, em mais pavilhões, em mais parque fabril, inclusive de armazenagem, né? Tanto de matérias-primas quanto de produto acabado, para conseguir sempre ter matéria-prima, produzir e ter o que vender, né? Para que essa dinâmica sempre, para que ela não pare, né? Que isso é sensacional, porque cai naquilo que eu falei antes, né? A tal da reputação, enfim, a trajetória, o cumprir compromissos, enfim.
porque as pessoas, de repente, elas estão habituadas a consumir um produto daquela marca. Sim. E elas não querem muito saber, deu um problema na safra. Não, eu quero o produto. E é legítimo, porque o paladar é muito individual, as pessoas gostam daquilo, né? E elas querem repetir. E isso cria o hábito do consumo. Então, eu imagino que é você que perde os cabelos quando tem essa... Também, já estou perdendo, sim. Eu imagino que não seja fácil, não. Luciano, eu vou pedir licença, fazer um intervalo, um breve intervalo, e já a gente volta falando da Petri Sabores, essa variedade incrível de produtos, de gostosuras, mas os desafios do dia a dia, que, como a gente viu, não são poucos. É rapidinho e a gente já volta. Visão 360 de volta, e hoje a gente recebe o Luciano Ricardo Fick, diretor da Petri Sabores, empresa aqui de pertinho, Presidente Lucena. E eu estava no intervalo conferindo esse portfólio com os produtos. Tem palmito, além dos pepinos, inclusive com licença de uso de Inter e Grêmio, mas assim, muitos doces. Muitas opções. A gente comentou no bloco anterior, Luciano, dos desafios de manter a produção, mesmo na falta de produtos. Essa unidade que vocês têm lá em Presidente Lucena, que concentra toda a produção, quantos metros tem? Qual é o tamanho dessa unidade? São 4.500 metros quadrados, né, de fábrica, né? E mais 4.000 metros de armazenamento. Pois é, a questão do armazenamento, seriam grandes câmaras, câmeras para poder botar os produtos? Temos câmeras frias, né? Trabalhamos com produtos resfriados e congelados também, né? Mas a grande maioria eles são armazenados em containers, né? Então, nos galpões da empresa. E isso, logo em seguida, já tem que sair para a produção, né? Porque também não necessariamente. Não logo. Ele pode, né, um produto, Quer dizer, da uva, esses que não estão na safra, eles podem ficar mais tempo ali. Isso. Então, por exemplo, da uva se faz a polpa da uva, né? Se faz a polpa e se armazena a polpa. Que ela é consumida, né? Ela é consumida no produto, na fabricação do produto, à medida que, ao longo desse ano, enquanto que ela tem a durabilidade dela, né? Então, ela tem que durar pelo menos até a próxima safra, e até a próxima safra eu vou usando aquela polpa que eu fiz lá, que eu moí a uva, né? Então, ela fica em estado líquido ali, um pouco pastoso ali, que é uma polpa grossa, assim. Sim. Que a gente mistura. As equipes, elas são destinadas para seus respectivos setores, e não há, por exemplo, eu sou do setor do pepino, aliás, pepino é o que eu mais tenho, mas enfim. E aí eu sou daquela equipe ali, assim como tem a equipe da Schmier, é assim? Na maioria das vezes, sim. Elas são as equipes que fazem, né, são responsáveis pelo seu processo, pelo seu setor. Mas tem épocas do ano, então, que tu precisa realocar, né? Então, vai a equipe do pepino, vai para fazer a polpa da uva, por exemplo, quando entra uma safra, né? Então, tudo para que se conseguir fazer no menor tempo possível também, processar essa uva e ter o produto ali garantido ali para o restante do ano. 60 anos de estrada, o know-how para as equipes, essas que nós estamos falando agora, fazerem os produtos, elas estavam já na casa ou teve gente que prospectar em outros mercados? Olha, como é que a gente pode fazer doce tal, como é que pode fazer conserva tal? Essas pessoas, elas vieram do mercado, trouxeram a sua experiência, mas também eu sempre digo aquela questão do empreendedor, do dono, agora falando, né, do seu Paulo Petri, né, um empreendedor, né? Então ele vai a mercado, vai a cliente, visita, e aí ele faz, né, a gente se sentir muito à vontade, assim, eu quero ajudar essa empresa.
Paulo, o que a gente pode fazer? Né? O que o mercado está pedindo? Então, cada um com a sua experiência, eu vim do mercado também, né? E comprei a ideia da Petri Sabores e, no sentido, somos uma família, estamos todos juntos aqui, a oportunidade é dada a todos e cada um com as suas qualidades, com as suas habilidades, vai atrás, vai buscar, né, novos conhecimentos, né, vai fazer as pesquisas para a gente conseguir trazer esses produtos todos aí. E aí a sensação da vitória acaba sendo coletiva. Coletiva. Claro que tem também os percalços no caminho, né? Por exemplo, tivemos tragédia no Rio Grande do Sul. Logicamente, o presidente Lucena, imagino, não tenha sido tão afetada diretamente, mas indiretamente há todo um mercado que parou, porque simplesmente era o caos no Estado, né? Com certeza. Então, tudo isso afeta o negócio em si. Sim, e até isso tem que saber gerir. E estar atento também aos mercados, né? Vidro, né? O período de pandemia, houve uma falta de vidro no mercado. Então, o que fazer, né? 50% da nossa produção depende de vidro. E aí, então, se buscou alternativas para, então, apresentar esse mesmo produto, manter essa mesma qualidade dentro de uma outra embalagem. Então, aí que vieram várias inovações. Então, né, o que tu estavas falando, a crise faz tu ir buscar novas embalagens, novas matérias-primas, novos mercados, enfim. Então... e tem aquilo que nenhum empreendedor pode esquecer, chamada concorrência. Que eu imagino que lá, 60 anos atrás, quando tinha o tacho para fazer o doce, era bem menor ou quase nada. Hoje, há muita concorrência, ou não? Sim, há muita concorrência, Glauco. Então, a gente precisa sempre estar à frente, né, no mercado, lançando novos produtos, pensando fora da caixinha, né, como se fala. Mas a concorrência ela existe, né? Tanto de empresas do mesmo porte, empresas menores, multinacionais, concorrendo, né, com a Petri Sabores, né? Então, a gente, ano a ano, passo a passo, a gente consegue estar cada vez mais, né, no cliente, nos mercados, nas maiores redes varejistas do sul do Brasil. E sinal também, né, de reconhecimento da marca, do produto, do que ela tem levado, né, para o consumidor. Inclusive, eu estava lembrando, esses dias eu fui numa rede grande de supermercado e estava sendo oferecido uma linha de produtos, né, nessa, mais ou menos, disso que a gente está vendo aqui, produtos importados. Logicamente que uma grande rede consegue importar mais produtos, ela distribui também com maior quantidade, né? Consegue preços mais acessíveis, apesar da moeda, do jeito que a gente está, né? E eram produtos da Itália, estavam disponíveis nessa grande rede supermercadista. Logicamente que eu não sei há quanto tempo aquele produto ficou em container e sendo transportado, enfim. Mas só para dar uma noção que hoje, globalizado do jeito que está o nosso mercado, né? Uma empresa daqui tem que se virar também para poder se sobressair nessa concorrência que é briga de foice, né? Isso, né? Se sobressair, né? Sobreviver no mercado nacional e também, né? Dar o contragolpe, né? Fazer exportações, né? Exportar para diversos países, né? Então, acreditamos, já estamos nesse processo, já estamos importando para alguns países aqui da América Latina e por que não, né? Se futuramente a gente consiga levar esse produto cada vez mais longe também, já que tem esse reconhecimento aqui dentro do Estado, aqui dentro do país. Para quem não sabe, a questão de exportação, por exemplo, envolve muita coisa, né? São licenças, padronização da própria embalagem, né? Dependendo do país onde vai ser destinado o produto, logicamente que tem um custo, e às vezes alfandegário não é nada barato. Tudo isso é resiliência para fazer a marca ser conhecida em outros mercados. Sim. Porque é um processo também, a partir do momento que lá fora for conhecida a marca, aí já abre caminho, porque a qualidade não tem o que discutir, né? O que nós podemos falar de 2026, Luciano?
já deu uma ideia aí, eu não vou explorar muito, porque de repente tem coisas que vão ser largadas depois, né? Ano de Copa do Mundo, enfim. Mas o que dá para imaginar deste ano que está começando aí? 2026, então a gente começa com investimentos no Parque Fabril, né? Teremos uma nova linha de chocolate, né? É um produto usado muito na confeitaria, então é um produto novo para a empresa, né? Que agora em março passaremos a produzir também internamente, né? Não tínhamos esse produto, né? E de desafios, né? Continuaremos a levar nossos produtos para os outros estados, participando de feiras, né? E cada vez mais marcando a nossa presença, seja no grande varejo, também como no pequeno varejo. Vocês têm notado que o consumo está aumentando muito ou não? Ou ele se mantém mais ou menos? O consumo, ele se mantém. Porque eu pergunto, desculpa, só porque tem produtos que uma família de classe mais baixa não vai conseguir consumir. Essa é a realidade. Nós temos no Brasil a realidade que muitas pessoas não têm acesso a um doce específico. Não, vai e compra o que dá. Sim. Mas vocês têm notado estagnação, aumento? Nós notamos estagnação, porém, o que teve que ser driblado, vamos dizer assim, com embalagens menores, mais apropriadas também às novas famílias, né? A quantidade de pessoas de uma família. Então, o que era um balde há 60 anos atrás, virou 1 quilo há 5 anos atrás e hoje, né, viram algumas gramas. A gente também percebe que o consumidor, ele está disposto, ele tem um dispêndio, né? Ele tem aquele recurso, então ele talvez não consiga comprar uma quantidade maior, ele vai conseguir comprar uma quantidade para o dia ou para a semana. Então, também para esse consumidor, a gente também tem preparado algumas versões de produto, eles continuam existindo na sua versão tradicional, né? Mas também eles têm a opção de comprar, de ter o produto com embalagens menores, né, próprias para essa nova composição familiar hoje, né? E que afeta várias indústrias, né, da questão alimentícia. Só para lembrar, falou de famílias, mas tem o baldão também, certamente, que é para a indústria alimentícia, ali, a padaria, né, isso é vendido para a indústria da transformação, né? Vou falar aqui de um produto muito regional nosso, que é a cuca, né? Então, a cuca, nós fornecemos o recheio para a cuca, né? Então, é em balde, ele vem em 4 quilos, também tem de 2, tem a bisnaga também, que é de 1 quilo, mas assim, tortas, recheios. E aí então, tem os sachês também, que são grandes, que são, né? essas bisnagas ali de 1 quilo, que são muito práticas para usar, facilita muito para a industrialização lá, para a terceirização. Eu estou falando das padarias, confeitarias lá. Então, já entregamos também um produto pronto para uso, o que também, de certa forma, tira aquela mão de obra mais maçante ali da padaria e confeitaria. Já estou entregando um produto facilitador, pronto. Né? Facilitador, com certeza. Curiosidade, você falou agora em março, temos um produto novo, né, com base no chocolate e tal. E esse período, então, é testes? Não quer? Eu posso ir lá fazer esses testes aí, vamos dar uma experimentada. Não podemos, né? Podemos, né? Nem consegui trazer hoje para cá, mas está em teste, sim. É um produto novo para a empresa, né? E que com certeza vai vir a agregar bastante. Então, teremos novidades. 2026 tem bastante novidade aí para apresentar. Poxa, mais do que os 300, são 300 e quantos? 340? 340 produtos. 340 produtos. Claro, como eu já falei na abertura, né? Às vezes são variações de um mesmo produto, mas é muita coisa realmente, né? Assim, como ela é um ciclo virtuoso, quanto mais produz, mais famílias podem ser beneficiadas, mas tem muita gente de fora da cidade, certamente, que está dependendo dessa cadeia já, né? Sim, com certeza. Tanto da parte de fornecimento, né, fornecedores, né, de matéria-prima, né, de frutas e vegetais da região
toda, né, e de outras regiões também. Por exemplo, Vacaria fornece a maçã, Caxias fornece a uva, então cada região com as suas especialidades, mas também a mão de obra. Então estamos localizados muito próximos ao Vale dos Sinos, né? Então temos muitas pessoas que inclusive mudam de cidade, né, para vir morar mais perto da fábrica ali, né? Sim, para ter a proximidade, Isso. até para facilitar. Agora, Luciano Ricardo Fick, diretor da Petri Sabores, me diga que você não precisa se preocupar já com a logística depois que está o produto feito. Precisa. Não é terceirizado isso? Não é terceirizado. A própria Petri que entrega. Tem um braço dentro dela, né? Uma empresa, né? Um braço dentro da Petri, envolvido só com a logística. Então, ela que faz toda a distribuição para o sul do Brasil. E frota própria ou não? Frota própria. Poxa, mas aí tem mais... eu acho que aí o Luciano vai perder os cabelos. Não vai ter como ficar com todo esse cabelo. Também para garantir, né, que uma vez tendo o pedido em mãos e tendo o produto em estoque, para que ele chegue, né, o mais rápido possível também para o ponto de venda, né? Para que ele esteja em exposição no supermercado, para que nunca falte produto, né? Porque depois que ele é feito, o produto está lá, né? A chimia já foi produzida, ele vai para um local específico, é um depósito de vocês. Vai para um depósito. Mas logicamente nosso. Que ele tem um tempo para ficar ali. Sim, não pode. Sim. Uhum. E esse controle, ele costuma ser a saída rápida? Não? Sim, o giro é muito rápido. Isso, o giro é muito rápido. Então, claro que os produtos eles vão sendo fabricados conforme a demanda, né? A gente vai, no caso das frutas, nós temos a polpa, então utilizamos a polpa somente para fabricar o produto. Ao contrário das conservas, né? Então, quando eu não armazeno os vegetais, né? O pepino, por exemplo, à medida que ele é colhido, eu tenho um tempo muito curto, né? Ali de 3 a 5 dias, onde eu preciso industrializar ele, eu preciso colocar ele dentro do vidro e a partir daí, então, que ele tem uma validade que eu posso dizer que é longa, né? De 2 anos, né? No vidro, a validade do produto é de 2 anos, né? Mas o tempo que eu tenho desde a colheita até colocar ele dentro do vidro, até a produção, ele é muito curto, né? Porque ele pode perder qualidade. Então, ali que eu tenho que ter uma logística também, a inversa também, conseguir trazer esse produto de forma bem rápida e com qualidade, né? Com resfriamento, né? Tudo dentro de uma temperatura adequada para o produto, né? A título de curiosidade, pepino estava sendo um pepino mesmo, né? Deu um problema não sei se foi o clima, enfim, deu quebra, digamos assim. O clima, sim. Mas conseguiram resolver? Não vai faltar o pepino? Não vai faltar. Já temos boas notícias aí chegando e em breve teremos, né? Mas não vai faltar, não vai faltar. E temos algum risco em alguma outra coisa, não? Não temos. Bom, não temos. Estamos abastecidos, graças a Deus. Eu, como bom formigão, já estava preocupado com os doces. Não posso ficar sem. Então, essa é a dica. Olha, produtos licenciados de Grêmio e Inter, são vários, né? Nós estamos vendo aqui azeitona, pepino e tem molhos também com a marca de Grêmio Internacional, né? Isso, não sei se tem mais produtos. São 5 produtos. 5 produtos de cada um. Uhum. Porque as pessoas, o torcedor, além de estar usufruindo da qualidade, ele pode ajudar o clube. Porque, eu repito, isso tudo como licenciado, há uma parceria com os clubes, né? Grêmio e Internacional, isso faz bem para a cadeia. Os clubes falam no dinheiro novo, né? Do recurso novo que precisa entrar. É uma baita forma também de ajudar e também, né, ajudar, né? Acho que talvez a indústria gaúcha também possa fabricar outros produtos também com licenciados, né? Por que não? Uma parceria. Por que não? Uma parceria, exatamente. Luciano Ricardo Fick, diretor da Petri Sabores, quero agradecer muito a sua presença, conversamos bastante, teríamos mais aqui, eu sou muito curioso. Na verdade, eu queria perguntar para ele dentro da fábrica, mas também não seria tão fácil assim, né? Porque é tudo controle rígido.
Muito obrigado pela sua presença aqui no Visão 360. Um belo ano para vocês, porque essa caminhada de 60 aqui foi só o começo, tem muita coisa para acontecer. Muito obrigado. Com certeza. Obrigado, Glauco, aí, toda a tua equipe aí. E convido todos, né, a conhecerem a Petri Sabores, né, seja pelos produtos marca Petri e também pelos produtos agora também da marca do Internacional e também do Grêmio. Obrigado. E você sabe que nos melhores estabelecimentos estão os melhores produtos. É o caso da Petri Sabores. E assim chegamos ao fim do Visão 360 de hoje, agradecendo muito a sua companhia. Nos acompanhe todos os dias, das 9h30 às 10h30 da noite, com notícias importantes da nossa rotina aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau!